Olá, minha gente, que a graça e a paz do nosso Mestre Jesus Cristo nos envolva neste instante, com a sua luz radiosa, com a sua luz que tira as impurezas dos nossos corações. Estejamos preparados para ouvir a sua divina mensagem, os seus ensinamentos que nos engrandecem e que nos preparam nesta caminhada cheia de dificuldades, mas dificuldades que, ao serem vencidas, nos ajudam no nosso crescimento moral e espiritual. O tema para a nossa conversa, para o nosso estudo de hoje, é a coletânea de preces espíritas, itens 1 a 3, dando ênfase à oração dominical ou o Pai Nosso, tão conhecido por todos nós. A oração ou prece é sempre um ato de adoração, de declaração de nossa dependência à misericórdia infinita de Deus para todos nós. Assim, minha gente, deve ser sempre proferida com muita sinceridade nos nossos corações. E assim será sempre agradável a Deus Pai, oferecendo o ombro amigo em todas as situações. E a prece nada mais é que o direcionar nossos pensamentos e o desejo sempre de estar em comunhão e sentir-se próximo ao nosso Pai Celestial, tanto nas horas de necessidades ou para agradecer nos momentos que nós estamos em paz e com muita tranquilidade. Todos nós, espíritos que somos encarnados ou desencarnados, sentimos sempre o desejo dessa aproximação com a luz divina. Muitos perguntam: como devo fazer a prece? Será que existe uma forma padrão? Não, gente, não há nenhuma forma padrão, porque a prece é uma conversa com o nosso Pai Celestial. E digo mais, uma conversa muito mais fácil do que uma conversa com o nosso Pai carnal, porque nem sempre, às vezes, temos a disponibilidade, eu diria até coragem, para colocar toda a nossa intimidade diante do Pai carnal. Assim, abra o seu coração com espontaneidade. Seja qual for o assunto, por mais íntimo que seja, fale com a voz do seu coração. Confiança total e absoluta na bondade do nosso Pai. Afinal, somos seus filhos em busca de apoio. Esse apoio que jamais será negado a qualquer um de nós. E uma outra pergunta sempre que vem à tona é: quais são os benefícios da prece? Eu diria tudo de bom. Por quê? É o sustentáculo da alma. Pela prece, nós nos interiorizamos, entramos em estado de paz, porque purificamos nossos pensamentos e passamos a exteriorizar apenas palavras de poder, porque eliminamos o pessimismo dentro de nós. E eliminando o pessimismo, tudo começa a melhorar. Criamos condições favoráveis para superar os inúmeros obstáculos que sempre surgem diante de nós. Sabe por quê? Porque tudo começa a clarear, tudo começa a dissipar diante de nós. Tudo pelas bênçãos de Deus, que chegam até nós em forma de ensinamentos, orientações, que engrandecem a todos nós e chegam
através dos seus mensageiros espirituais. Basta ficarmos atentos, em silêncio, para ouvirmos com os ouvidos da fé, com os ouvidos dos nossos corações. Mas é bom estar consciente, minha gente, que Deus só concederá o que for bom, que nos ajude no cumprimento das nossas missões que temos a cumprir nesta encarnação. Digo isso porque tem pessoas que fazem cada tipo de pedido que é de arrepiar. Há pessoas que pedem até a Deus para fazer mal a outras pessoas, por incrível que pareça. Evidente que não serão atendidos. Outra observação importante, é bom ficar também ciente, que não é bom nós ficarmos apenas fazendo as preces visando os nossos próprios interesses. Só para mim. Pai nosso, venha a nós, venha a nós, venha a nós, só venha a nós. Porque isto é demonstração de egoísmo, falta de caridade com o próximo. Assim façamos também preces em benefício de outras pessoas que talvez estejam passando dificuldade, até aos que querem nos prejudicar. Sabem por quê? Porque é o gesto de amor que neutraliza qualquer maldade. Então, em vez de você ficar reclamando ou tentando revoltar-se contra as pessoas que às vezes nos querem mal, não, vamos orar por essas pessoas para que encontrem também a paz. E assim nós possamos sempre irradiar em nosso entorno apenas energias positivas. Após essas breves explicações sobre a prece, alguém pode estar perguntando: se a prece deve ser de forma espontânea que sai dos nossos corações, por que esse tema? Coletânea de preces espíritas. Qual a finalidade dessas coletâneas? Vão nos apoiar nas explicações contidas na página 311 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bastante elucidativo. Diz o codificador: os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma forma absoluta de preces. E quando nos dão alguma, é para orientar as nossas ideias e, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre os princípios da doutrina espírita, ou com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldades em exprimir suas ideias, pois estas não consideram haver realmente orado, se não formularam bem seus pensamentos. Esta é a explicação do codificador. Tenho certeza que deu para entender exatamente como deve ser a prece. Na verdade, eu até ouso afirmar que todas as preces são importantes para Deus e que Ele sabe exatamente as necessidades de cada um. E elas chegarão até o nosso Pai, mesmo que sejam palavras mal articuladas ou mesmo desconexas, difíceis de serem entendidas. Isso pode acontecer, você pode estar num estado de desespero total, que você não sabe nem o que pedir. Então, prostre diante de Deus e diga para Ele: meu Deus, me ajude, me orienta ou coisa semelhante. Sabe por quê? Os espíritos superiores nos ajudarão, conforme está previsto em Romanos 8:26, que diz o seguinte:
o Espírito nos ajudará em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Assim, não se preocupe com a forma, a sua prece pode até ser longa, mas desabafe à vontade. Diga tudo o que está lhe inquietando. Jesus mesmo, ele passava muito tempo orando ao seu Pai. Em Mateus 26:40, até diz o seguinte: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Quer dizer, Jesus se retirou para fazer as suas orações e pediu que os seus discípulos também ficassem em oração. Mas eles não conseguiram ficar sequer uma hora. Isso quer dizer, gente, que não há tempo para oração. Não tem ninguém contando a hora. Para solidificar o entendimento, diz ainda o codificador da doutrina: a coletânea de preces deste capítulo é uma seleção das que os Espíritos ditaram em várias ocasiões. Não se deve considerar como um formulário absoluto, mas uma variante das instruções dos Espíritos. Vocês entenderam? Deus acolhe todas as preces quando forem sinceras, e assim sendo, esta coletânea serve apenas como uma orientação, que serve mais como um estímulo para que desperte em todas as pessoas que não estão acostumadas a orar a necessidade de fazer as preces em todos os momentos das nossas vidas. Que tipo de orações? Para afastar os maus espíritos, para afastar as forças das tentações que nos querem tirar do caminho de Deus. Quando você está pressentindo algo que possa lhe causar aflições, oração pelos nossos entes queridos que já foram para o mundo espiritual, etc, etc. Então tem uma coletânea, você dá uma olhada, né? Porque não está acostumado, e diz, opa, eu posso orar, né? Minha gente, com essas breves explicações, passaremos a refletir sobre a oração dominical, ou Pai Nosso, que o próprio Jesus nos ensinou. Então, é o modelo do ser Jesus, o Senhor absoluto que esteve aqui entre nós, enviado pelo próprio Pai. Iniciamos também com as explicações contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 313. Diz aqui: é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade, na sua simplicidade. Com efeito, sob a forma mais reduzida, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo, e ela consegue resumir para o próximo, digo eu melhor. Encerra toda ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade, dizê-la em atenção de alguém, é pedir para o outro o que desejamos para nós mesmos. Assim usamos o Pai Nosso antes e depois de todos os trabalhos de doutrinação, cura, desobsessões, enfim, todos os atos que carecemos da presença, da ajuda da espiritualidade. Mas o Pai Nosso deve ser recitado com muita fé, com a voz do coração. Agora vamos destacar os tópicos do Pai Nosso. Inicia-se dizendo: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. São palavras iniciais de invocação e adoração a Deus, reconhecendo a sua soberania sobre o universo, Criador de tudo e de todas as coisas, mas dotado de infinita bondade para com todos nós. Nos acolhe, nos ajuda nas dificuldades para cumprirmos as tarefas que assumimos na espiritualidade, para pagarmos os nossos débitos. A seguir,
venha a nós o vosso reino. Jesus disse, o reino já está no meio de nós, está em cada um de vocês, porque o reino de Deus é vivenciar a justiça, a solidariedade para com todos. É a prática da caridade. Vivam dessa forma, estará vivendo o reino de Deus e você passará a irradiar a luz que há de fortalecer dentro de nós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao dizer esta frase, é o nosso reconhecimento, a submissão à lei de Deus. Cumpri-la significa que estamos subindo, galgando os degraus da nossa elevação espiritual. Que jamais prevaleça a nossa vontade pessoal, a nossa vontade carnal, mas a de Deus. O próprio Filho de Deus disse quando ele estava numa agonia no jardim de Getsemane, ele disse, meu Pai, se é possível, afaste de mim este cálice de sofrimento. Porém, Pai, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres para mim. Perceberam? Então, essa é a nossa submissão total à vontade do Pai. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É um pedido para que consigamos colher as nossas necessidades para o sustento do dia, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, em cumprimento à própria ordenança de Deus. Ele disse, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra. Portanto, minha gente, rejeitar o trabalho, a preguiça, é transgredir a lei de Deus, é estagnar. Não pode haver evolução sem que você trabalhe, sem que você estude, sem que você se esforce para conseguir o seu sustento e o bem-estar de todos que nos cercam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Entendo que esta súplica é como se fosse, como se a tentação viesse do exterior, independente da nossa vontade, como se fôssemos pobres vítimas indefesas diante das investidas do mal. Mas preste atenção, nós somos os culpados. Por quê? Porque somos egoístas, criamos condições para atrair as forças do mal. Mas como vocês podem estar perguntando? Porque nos afastamos da prática da lei de Deus. Sabe por que nos afastamos? Porque absorvemos com facilidade as más inclinações, os maus pensamentos que estão à nossa volta constantemente e nos tornam egoístas. Assim nos tornamos presas fáceis para luzes enganadoras que nos atraem para a busca dos desejos descontrolados do corpo, vício de toda espécie, bebidas, irresponsabilidade com tudo e todos, vício de toda espécie, corrupções, luxúrias e por aí vai. As pessoas passam a viver apenas as emoções tentadores desta e de outras encarnações. Vejam bem, os espíritos das trevas que não conseguiram se libertar da crosta terrestre e que procuram satisfazer os seus vícios que eles não conseguiram ainda dispensar esses vícios, procuram justamente as pessoas fracas. Por exemplo, se um espírito desencarnado, ele era um viciado em fumo, né? Ele, como ainda está na crosta terrestre, o que acontece? Ele quer se aproximar das pessoas que fumam muito. Por quê? Para fumar não, porque espírito não vai fumar, né? Para quê?
para sentir as emoções do viciado encarnado que está fumando. Então o espírito, se não tomar cuidado, o espírito vai estar sempre perto dessa pessoa, que ele começa a fumar cada vez mais. Por quê? Porque esse espírito desencarnado que era viciado em fumo, ele quer sentir cada vez mais, absorvendo essas sensações que o encarnado sente ao fumar. Então esse é o grande problema. Com bebidas, com outras coisas qualquer acontece isso. A pessoa nesse estado passa a irradiar só em seu entorno vibrações negativas, um verdadeiro chamariz para os espíritos inferiores que são atraídos por afinidade. Então, se eu tenho afinidade à bebida, ao fumo, ao tóxico, seja lá o que for, os espíritos que têm essa afinidade vão se aproximar. Para quê? Para sugar essas emoções negativas que o espírito encarnado tem. E querem compartilhar seus sofrimentos, né? Essa falta que ele está sentindo no mundo espiritual. Como evitar esse descontrole total nas nossas vidas? Aproximando de Deus, fazendo preces, e você começará a receber o auxílio da espiritualidade superior. Seja incentivado a eliminar do seu interior todo esse lixo que lhe causa tanto mal. Mas não se esqueça que foi você mesmo que absorveu. Isto quer dizer que você caiu na tentação. Como sair dessa? Só depende de cada um de nós. Isso vai exigir muita disciplina para cultivar pensamentos positivos, para que possamos fluir do nosso interior somente boas ações em atos e palavras de engrandecimento. Com esses procedimentos, tenho certeza, você irá fortalecer o seu autocontrole. Olha como é difícil isso, viu? Domínio sobre as suas próprias emoções. Não cederá à tentação do mau desejo. Você só vai conseguir com autocontrole, com domínio sobre você mesmo. Então, quem é diabético, vê uma torta deliciosa na sua frente, é uma tentação, não é? É uma tentação. Depende de quem deixar de cair nessa tentação. Da própria pessoa. Não é Deus que está lhe tentando, não é o espírito mau que está lhe tentando, não. É o bolo que está lhe tentando. Não é? Não tem nenhum mal, o bolo não tem nenhum mal, está lá para quem pode comer. Agora, quem não pode comer, fuja dessas tentações, domine pelo seu autocontrole, senão eu não vou comer porque eu não posso. Entenderam, gente? Sair dessa, portanto, depende de cada um de nós. Assim você será capaz de rejeitar as tentações. Exemplo bem caseiro, né? Que eu já citei para vocês. Pelo seu autocontrole, e submete-se a todos os tratamentos necessários e fortalecendo a sua vontade. Evidente que não é fácil. Talvez você só consiga se libertar desses vícios numa outra encarnação. Mas façam todo esforço através de preces para se livrar já nesta encarnação. Assim, não nos deixeis cair em tentação. Quando você diz essa frase no Pai Nosso, significa que você está pedindo para fortalecer o seu autocontrole, não é? Autodomínio, para você mesmo rejeitar as tentações. Não é Deus que vai livrar você das tentações, não. Pedir a Deus é importante, mas livrar das tentações é tarefa exclusivamente nossa. E vamos encerrando esse fascinante tema, que o tempo é curto, pedindo sempre a Jesus, que é o nosso intercessor, para que sempre esteja presente nas nossas vidas e nos ajude a livrar de todas essas maldades que campeiam pelo mundo
e só será possível através das nossas preces, e não só apenas as preces, mas as ações que nós pedimos nas preces. Não adianta só as preces se não vier acompanhado de atos e gestos que nos fortaleçam para livrar das tentações. Creiam sempre que Jesus enviará os seus espíritos protetores para nos ajudar neste momento, às vezes tão difícil que a gente passa nesta vida. Que Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, nosso Salvador, esteja sempre nas nossas vidas. Não só nesse momento agora que estamos encerrando o nosso estudo, mas junto com todos vocês que porventura estejam assistindo esse vídeo, sejam iluminados pela luz grandiosa de Jesus, que ele irradia fluidos positivos, fluidos que ajudam a nos limpar o nosso interior, extirpando todas as sujeiras, todos os lixos do mundo que estão sempre ao nosso entorno. E rejeitar todos esses lixos é o que nós chamamos de uma caminhada evolutiva. Que Deus abençoe a todos nós e até uma próxima oportunidade com os meus agradecimentos pessoais.